Olá, bem-vindo à nossa terceira aula de aromaterapia para animais. E a gente vai trazer agora umas informações novas, diferentes, né? Até de quando a gente pensa em que óleos comprar, como é que a gente vai achar o óleo essencial ideal para o nosso pet, de acordo com o que ele precisa ali, seja físico, seja emocional. Então a gente vai trazer um ponto agora, que é a parte de espécie botânica e quimiotipo. Você imaginou que até nisso a gente tem que prestar atenção na hora de comprar um óleo essencial? Não adianta eu falar para você comprar um óleo essencial de lavanda, você tem que saber de qual lavanda. A lavanda, por exemplo, muita gente não sabe, mas tem mais de 50 subespécies. E cada uma dessas espécies vai ter um efeito, ou seja, tem uma composição química diferente e pode ter moléculas totalmente diferentes. Então, nem toda lavanda, apesar delas terem o mesmo nome, tem as mesmas propriedades terapêuticas. Então, por isso, uma dica assim mega importante: vai comprar um óleo essencial, você tem que comprar o nome pelo nome e sobrenome. Não é simplesmente a lavanda. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, é a lavândula angustifolia ou angustifolia, cada um fala de um jeito, mas você precisa saber o nome botânico, ou seja, o nome científico dessa planta. Porque, na verdade, nós estamos num país, pensa só, um país muito grande, né? E cada cidade, cada estado tem seu jeito de chamar um objeto, tem uma gíria, tem um jeito diferente de falar, não tem? Isso acontece com as plantas. Então, uma planta que em São Paulo a gente conhece de uma maneira, na Amazônia ela pode ser conhecida com outro nome. Por isso é muito importante comprar o seu óleo essencial somente quando ele tem nome e sobrenome. E isso já mostra uma certa integridade da empresa. A gente já conversou sobre legislação e a gente não tem um controle muito rígido de qualidade. Mas quando a gente tem uma empresa que coloca ali na embalagem o nome completo dessa planta, o nome científico, já pode ficar com o coração um pouco mais em paz, porque provavelmente esse óleo já tem uma qualidade um pouco melhor. E além do nome científico, uma outra coisa que a gente tem que se preocupar na hora de comprar o óleo essencial é no quimiotipo. Carol, você está complicando. Como assim? Além do nome científico, tem um negócio chamado quimiotipo? Sim. Imagina só. Sabia que tem plantas que mesmo se elas forem cultivadas no mesmo canteiro, elas têm padrões genéticos diferentes, porque elas vêm de famílias diferentes? Então é como nós. Então a gente tem nosso pai, nossa mãe, essa genética se mistura e a gente tem características tanto de um lado quanto do outro lado da família, certo? Isso acontece com as plantas. E a gente tem um exemplo muito clássico, que é o alecrim. Nós vimos já um pouquinho do alecrim e de tudo que ele faz na nossa primeira aula, você se lembra? Mas o alecrim é um exemplo muito clássico dentro da aromaterapia, porque o alecrim ele pode ter um quimiotipo que a gente chama de quimiotipo cânfora, ou seja, uma predominância dessa molécula naquele óleo de alecrim daquela planta. A planta que nasceu no canteiro vizinho, ela pode ser do quimiotipo verberona, e a outra do ladinho ainda pode ser do quimiotipo 1,8 cineol. Mas o que isso quer dizer? Que cada uma delas vai ter um efeito terapêutico diferente. Então, por exemplo, o quimiotipo cânfora, ele é super legal como estimulante do sistema nervoso central. Então, para aquela fadiga, para aquele animalzinho que está mais cansado, que tem dificuldade no aprendizado, poxa, então o alecrim cânfora vai ser super legal para isso. Ele já não é muito indicado para aqueles animais que têm hipertensão, porque a cânfora ela pode interferir aí na pressão arterial. Então, a gente já não deve usar esse alecrim quando ele é canforado. Agora, quando a gente tem o alecrim 1,8 cineol, a gente vai pensar num tratamento para o sistema respiratório. Então, ele tem um tropismo, ou seja, ele tem uma ação sobre o sistema respiratório, então, sobre tosse, ele ajuda a aliviar, ele é mucolítico, ajuda a aliviar a respiração. É um alecrim também, mas é um alecrim muito mais específico. Então, quando a gente tem um problema de vias aéreas, a gente vai procurar um alecrim 1,8 cineol. E a gente ainda tem o alecrim verberona, e a gente vai pensar nele quando o animalzinho tem um problema hepático. Então, as moléculas químicas desse outro tipo de alecrim, ele vai dar um alívio e tirar a sobrecarga do fígado. Olha que interessante. Então, não é simplesmente comprar um óleo pelo nome popular dele. A gente tem que buscar o nome botânico dele, né, o nome científico, e o quimiotipo, ou seja, a que padrão genético ele pertence, para a gente ter uma terapêutica bacana e conseguir ali
tudo que a gente deseja desse óleo. Agora, ainda está complexo para você? Eu tenho uma solução muito bacana. Quando a gente conversou na aula 2 sobre como a gente consegue obter das plantas os óleos essenciais, eu contei ali para vocês sobre uma substância que é um resíduo, seria um resíduo até pouco tempo atrás, ninguém usava muito, a gente não dava muito bola para ela, mas aquela água usada para fazer a destilação dos óleos, ela na verdade, ela carrega uma parte dessas moléculas de óleo essencial, umas moléculas mais leves, mas também com poder terapêutico. É como se a gente tivesse nanopartículas dos óleos essenciais nessa água que a gente chama de hidrolato ou de hidrosol. E nos animais é muito comum a gente usar esse hidrolato, esses hidrosóis, de forma terapêutica, como um sprayzinho mesmo. Até para ingestão, os hidrosóis eles podem ser ingeridos através da bebida. No caso de pássaros, é muito, muito legal a gente colocar na banheirinha. Então, alguns hidrosóis a gente pode colocar na banheirinha e vai ter um efeito terapêutico, que a ave pode beber e ele não tem um odor tão forte, então não vai sobrecarregar o sistema deles, né? Então, a gente pensa numa ave, um animal muito pequeno, com volume de sangue muito pequeno, então não tem muito risco de sobrecarregar e eles se banham ali, eles se curam ali. Então, tá na dúvida? Tá inseguro ainda de usar uma terapia em casa? Compre um hidrosol, é uma delícia. Você pode até fazer uso disso como uma água aromatizada para passar no lençol, para passar no seu sofá, para passar na caminha do cachorro, é super legal e aí fica a dica para vocês, tá? E voltando ao óleo essencial em si, a gente falou muito do uso aromático, mas como que a gente vai fazer o uso aromático? A gente vai colocar em algum lugar da casa, a gente vai usar um difusor. Existem várias maneiras de a gente usar a aromaterapia e os óleos essenciais aromaticamente. Então a gente pode usar sim um difusor ultrassônico. Existem várias marcas, modelos, tamanhos. Então são esses difusores que a gente liga na tomada, onde a gente coloca água filtrada, né, de preferência, ou uma água destilada, melhor ainda se a gente tiver uma água destilada, algumas gotas do óleo essencial. Isso ligado na tomada, vai acontecer uma evaporação dessa água e a água vai carrear essas moléculas voláteis, deixando o ambiente perfumado. Já está agindo ali a aromaterapia. E o mais legal, ela está agindo na casa inteira, não só para o seu animal. A gente pode também preparar sprays. E no finalzinho dessa aula, a gente vai ter uma receitinha de como preparar um spray aromático. Ele vai funcionar como se fosse um hidrolato, como se fosse um hidrosol, né? Então a gente vai preparar de uma maneira que fique segura para você usar na sua casa, com seus animais, nos seus móveis, tapetes, cortinas, deixar ainda a casa bem cheirosinha. A gente pode usar os óleos essenciais, em alguns casos, em coleiras ou bandanas que sirvam de difusor aromático. Então, para alguns animais que têm problemas crônicos, a gente pode por um período usar esse artifício ou na coleirinha dele, ou a gente põe uma bandana própria, né? Nós temos uma marca que ajuda a gente aqui e produz isso, a gente pode indicar também no final, vocês acham no nosso Insta mais informações, mas existem várias maneiras de fazer o uso aromático dos óleos, beneficiando os nossos bichos. Agora, uma coisa que tem que ser bastante entendida também é que existe uma relação energética mesmo entre o tutor e o animal. A aromaterapia, inclusive, ela nasceu disso, da gente entender essa história de como muitas vezes a energia, e quando eu falo energia, eu estou falando do emocional do tutor, pode interferir na saúde do bicho. Um animal que te ama, quando te vê triste, ele fica triste também. Quantas vezes a gente está lá mais quietinho ou chorando e o nosso animalzinho vem ali tentando nos consolar? Eles sentem isso. E isso pode afetá-los emocional e fisicamente. Então, o mais lindo da aromaterapia, e como eu falei há pouco, é um perfume que fica ali na nossa casa, no nosso ambiente, ele não vai agir só no seu animal de estimação. Ele vai agir em você. Ele vai te acalmar. E tudo de bom que ele vai dar para o seu animal, vai ter para você também. Sem contar que na hora da aplicação, então naquele momento que a gente está fazendo uso de um blend aromático ou de um lenço de limpeza ou dos próprios bálsamos, né? Se a gente faz um preparo para usar na pele, é um momento de troca de carinho, é um momento de cuidado, é um momento de troca de amor e isso é benéfico para os dois lados. Então a aromaterapia ela traz isso de muito lindo, esse cuidado homem e animal, essa interação numa perfeita harmonia. Bom, vamos falar daquilo que você estava esperando até agora, né?
que é conhecer alguns óleos essenciais que você pode começar a usar hoje no seu dia a dia, de maneira segura para os seus pets. Então, um óleo essencial que eu escolhi para falar aqui, porque são muitos, né, e de efeitos muito diferentes, mas eu escolhi trazer para vocês o óleo de copaíba. O óleo de copaíba, além do óleo essencial, a gente pode fazer uso do óleo resina e a gente pode fazer uso do extrato e ainda do óleo vegetal dessa planta. Então, olha que maravilha, de uma planta só a gente consegue extrair vários tipos de substâncias e usar em nosso benefício. Então, a copaíba, ela tem origem, a gente tem muito no Brasil, inclusive. Então, a região amazônica, eles usam muito, nossos índios já usavam muito a copaíba, porque ela tem um poder anti-inflamatório estupendo. Ela é um remédio maravilhoso para a gente tratar de dor. Então, quando a gente pensa em artrite, em artrose, puxa, a copaíba é uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça. É dos óleos que eu mais faço recompra. Então, na minha clínica do todo dia, eu trato muito de problemas articulares, de dor, essa parte de bem-estar animal, de animal velhinho, eu uso demais a copaíba. Então, é um óleo que eu sempre tenho em estoque aí, porque realmente ele é muito bacana. Então, ele é um potente anti-inflamatório. A gente tem na copaíba também um fator neuroprotetor, ou seja, ele faz uma proteção do nosso sistema nervoso, super importante para animal velhinho, né? Que já está mais debilitado, já começa com alguns sintomas assim cognitivos. A copaíba ela pode ajudar bastante nesse momento. A copaíba ela pode ser um bom ansiolítico, ou seja, acalma na hora que tem uma ansiedade muito recorrente por algum motivo. Mucolítico, então ajuda a expelir muco. Ela tem uma ação anti-câncer. E olha o número de animais com tumores e com câncer, a gente vê que tem crescido a cada dia. A copaíba ela tem uma ação anti-câncer, então ele trabalha nessas células tumorais, super bacana para a gente usar no nossa rotina mesmo, né? Além disso, ele serve como antisséptico, ele faz uma prevenção de cálculo renal, ou seja, de pedra no rim. Então, ele tem um uso muito amplo, né? Então, tanto a parte emocional quanto para a parte física. E a gente pensando em comportamento, o que a copaíba ajuda? Então, aquele cheiro, aquele aroma que a copaíba traz, ela aumenta a atividade mental, lembra? Além de ser neuroprotetora, então ela cuida do físico, do cérebro, mas ela cuida do mental, do emocional do cérebro também. E ela ajuda a criar estabilidade. E aí vem uma dica importante. A copaíba ela é uma árvore muito forte, ela é uma árvore de raízes mais profundas, né? Ela é uma árvore grande. A maioria dos óleos essenciais que vêm de árvores grandes, árvores fortes, eles tendem a trazer estabilidade, seja o óleo que for. Então, na parte emocional, eles ajudam a gente a se centrar e os nossos bichos também. Então, é um óleo que pode ajudar muito num animal que está passando por algum processo de mudança, seja uma mudança física, uma mudança de ambiente, ou um processo de mudança na rotina familiar dele. Então, não só uma mudança de casa, mas uma mudança da estrutura familiar, da perda de um ente querido, de uma separação, de uma família. Então, é um óleo que pode trazer essa calma, esse centro, ajudar o animal a se achar, a se encontrar. E a gente pensa que eles não ficam mexidos com isso? Sim, eles ficam muito mexidos, sim. E mexendo no emocional, a gente vai acabar tendo algum problema manifestado no físico. E aí eu te falo como veterinária, tá? Isso é a minha rotina. Quantas vezes chega um bichinho ali na clínica com um problema que ele nunca teve, com uma coisa diferente, um sintoma que aparentemente não tem motivo de ser? E quando a gente vira do avesso e não acha nada, eu sempre pergunto para o tutor, o que aconteceu na sua casa antes de aparecerem esses sintomas? E assim, 99% das vezes a gente descobre algum desequilíbrio ali no ambiente e depois disso se manifesta um problema físico. Então isso é real. Tá? Eu estou falando aí de 20 anos de experiência praticamente, 20 anos de clínica. Isso é muito comum. Quando a gente vai para a parte física, para que a gente pode pensar na copaíba? Problema respiratório. Então, lembra da nebulização, lembra da bombinha de asma, né? Que a gente está falando mesmo do inalatório. Uma copaíba ali no seu difusor de ambiente. Um cheirinho de copaíba ali, pingamos ali diluído já, obviamente, na caminha do seu cachorro. Vai promover um conforto respiratório. Vai ajudar a liberar esse muco que está ressecado ali dentro no peito dele ou nas vias superiores. A gente vai pensar na copaíba também para tratar quadros urinários.
A copaíba, ela é um excelente preventivo no caso de formação de cálculos, ou seja, de pedras renais, vesicais, né? Obviamente que a gente tem que cuidar também da alimentação nesses casos. Cada animal é um animal, mas a copaíba ela pode ser bem efetiva para isso. Vamos pensar na copaíba para alívio de dor em geral. Tem dor muscular, articular, a copaíba para fazer uma massagem ali é um excelente remédio. Então a gente vai ter ela com muito carinho, além de ser um bom cicatrizante. Copaíba, gente, para picada de inseto não tem o que falar. Então, sabe os animais alérgicos por picada de inseto, mesmo picadinha de pulga, né? Quantos aí são alérgicos? Tem a que a gente chama de DAP, que é dermatite alérgica à picada de pulga. A copaíba ela vai fazer um excelente trabalho. E aí, a gente recapitulando, a copaíba ela vai ser muito legal para animais que estão em processos de mudança, ela vai trazer calma, ela vai ajudar esse animal a se centrar, ela vai dar estabilidade para os nossos pets. Então a gente vai promover a paz interior neles, a gente vai controlar a ansiedade. Então pensa na copaíba para tudo isso. Vamos seguir aqui. E a gente vai falar do óleo que é o queridinho da aromaterapia, né? Quando a gente pensa em aromaterapia, é o primeiro óleo que vem na cabeça de todo mundo. Já conversamos um pouquinho sobre ele aqui, que é o óleo de lavanda. No caso aqui, efeitos terapêuticos que a gente busca é o óleo da lavanda, com nome e sobrenome, lavândula angustifolia ou angustifolia, que é uma classe específica. A gente vai sempre procurar pelo nome científico, lembra? Quando for comprar o óleo, a gente tem que comprar pelo nome e sobrenome? Pois então, o que a lavanda faz? A lavanda angustifolia, ela vai funcionar como um bárbaro antidepressivo. Ela vai funcionar como um calmante, ela vai funcionar como um sedativo, ela vai tonificar o sistema nervoso. Então, quando a gente pensa em emocional, para dar aquela calma, para dar aquela relaxada, cachorro que late muito, cachorro desesperado, ansioso, lavanda. A gente sempre vai pensar na lavanda como a primeira coisa que vem aí na nossa cabeça. A lavanda, quando a gente fala da parte mais física, ela tem um poder antifúngico, antibacteriano maravilhoso. É o queridinho quando a gente fala de produto de pele. Quantos cosméticos você vê aí no mercado que tem não só o aroma, mas tem as moléculas químicas da lavanda. Então, sabonete com lavanda, perfume com lavanda. Nossa, é uma coisa que está espalhada aí para todo canto. A gente ouve sobre o uso dessa flor tão gostosa, né? Esse aroma tão confortante que é a lavanda. Ele é um bom antisséptico e ela diminui espasmos, tem também um poder anti-inflamatório. Então, para a pele é o que há. Inclusive, a história da aromaterapia moderna, ela veio ser redescoberta por conta da lavanda, né? É um óleo extremamente bem usado e seguro. Apesar da gente ter comentado ali dos gatos, que em alguns sites a gente acha que o linalol não deve ser usado, mas a gente pode fazer uso aromático sim com uma certa tranquilidade, tá? Quando a gente pensa na parte comportamental de como que a lavanda pode ajudar os nossos animais, então a gente vai pensar naquele animal tímido, naquele animal que passou por um choque, não um choque elétrico, mas um choque emocional, aquele animal que está histérico, aquele animal que está muito louco, aquele animal que está muito ansioso. A gente sempre vai ter a lavanda como um bom óleo de escolha para apresentar para esse pet, para ajudar a dar uma acalmada ali no coração, para tranquilizá-lo, para trazer conforto. A lavanda é como se fosse um abraço de mãe, né? Tanto que em alguns lugares fala que a mãe dos olhos é a lavanda. Ele vai induzir o sono, ele vai aliviar a tensão. Então tem uma série quando a gente pensa em emocional, nossa, a lavanda ela tem um efeito muito gostoso, muito funcional para trazer calma para os nossos animais e para os tutores. Lembra que a gente está trabalhando sempre nessa sinergia pet-tutor. Então, esgotamento físico e mental, a gente vai pensar na lavanda, né? Trazendo mais para a parte física, quando que a gente pode pensar nesse óleo? Então, ela age como um tônico no coração. Lembra, acho que na primeira aula a gente conversou e eu citei o exemplo da minha sócia, que um dia, inalando aqui meus olhos no consultório, ela sentiu uma batedeira no coração. E eu perguntei, o que você cheirou? Ela tinha cheirado a lavanda. O óleo de lavanda ele é um tônico cardíaco, não que ele promova qualquer alteração no coração, longe disso, lembra? Ele traz calma, tranquilidade, ajuda a controlar a ansiedade, mas ele é um tônico, ele tem tropismo, ou seja, ele age nesse órgão, ele age nesse músculo, no músculo cardíaco. Então, ela como uma pessoa já mais sensível, ela sentiu isso na pele.
E aí, imediatamente, ela sentiu o aroma e ela já sentiu essa, não arritmia, mas ela já sentiu uma descompassada no coração. Olha que interessante. A lavanda, ela vai melhorar a circulação, ela promove a circulação, até porque ela faz um relaxamento e ela tira aquela tensão. Então, as coisas fluem melhor. A gente pode pensar por esse lado, né? Ela pode ser usada ainda em caso de indigestão. Lesões na boca, muito legal para lesão oral, de novo, sempre diluído. Existe a maneira correta da gente fazer essas aplicações. Não vai me passar lavanda pura na cavidade oral do seu animal, não faça isso, mas a gente pode usar a lavanda com certa segurança da maneira correta. Para cólica de intestino, a gente pode usar a lavanda, a gente pode usar a lavanda para fortalecer a imunidade, ou seja, as células de defesa daquele animal. Então ela vai ajudar nessa parte, deixar o animal apto a lutar contra qualquer coisa diferente que estiver acontecendo ali no corpo dele. Vai melhorar a imunidade, a parte branca do sangue. Vai funcionar bem para dor muscular, vai funcionar para gripe, vai em geral, né? Então a parte respiratória em geral, a lavanda ela pode também ter um bom efeito, ela pode trazer para a gente resultados bacanas. Asma, bronquite, enfim, dores de garganta, tudo isso a lavanda ela vai puxar muito bem. Agora, a lavanda, assim, ela é ótimo para a pele. Para regeneração de tecido, não tem o que falar. A lavanda, ela é um espetáculo, tá? Então, mesmo para nossa pele, mas com a pele dos animais, um animal que tem uma pele muito sensível, de repente a gente pode misturar ali no shampoo, né? No shampoo próprio para pets, o óleo de lavanda, ele vai trazer um efeito, primeiro calmante, porque a hora do banho ela vai virar um verdadeiro spa, ele vai virar um verdadeiro momento de prazer, porque ela está tratando o emocional, como para a pele em si. O contato desse óleo, dessas moléculas químicas na pele do animal, uma pele ferida, uma pele que está descamando, vai dar um alívio também muito bacana. A lavanda ela é tão legal, que quando a gente pensa, né, na linha mesmo da aromaterapia, afinal a gente tem uma linha própria de cosmético funcional, voltada para o uso em animais, ela está em vários produtos, em praticamente todos. Então, o blend relaxante leva a lavanda. Blend anti-solidão, leva a lavanda. Os lenços para limpar patas e pelos, lavanda. Lenço para fazer prevenção de otites, fazer a limpeza otológica, ou seja, a limpeza dos ouvidinhos, leva a lavanda. Nossos bálsamos cicatrizantes, reconstrutores, levam lavanda. Então a lavanda, ela é assim, realmente ela é a mãe da aromaterapia e ela pode trazer muitos, mas muitos benefícios para os nossos cães, para os nossos gatos, enfim, para todos os nossos animais. Vamos recapitular, então, alguns conceitos muito importantes que você tem que ter sempre em mente? Então, de novo, óleo essencial nunca nos olhos e no ouvido. Já os hidrolatos, os hidrosóis, a gente pode aplicar nessas regiões, até para lavar os olhinhos, que não tem problema, tá? A gente vai evitar o uso de óleos essenciais em fêmeas gestantes e filhotes, de acordo com a idade deles. Então, pode usar? Até pode, mas tem uma idade limite para a gente fazer isso. Então, enquanto você ainda não tem segurança, enquanto você ainda não estudou muito sobre aromaterapia, você vai evitar o uso em cachorros filhotes, né, muito jovens, e em fêmeas gestantes. Animais epiléticos. Cuidado com o uso de óleos essenciais. Ele pode ser uma ferramenta maravilhosa para a gente cuidar desses distúrbios, mas ele também pode trazer grandes complicações. Ele pode piorar o quadro, de acordo com o óleo que a gente escolhe e com a molécula química que pode interagir diretamente lá no sistema nervoso central. Então, para cuidar de animais epiléticos, é sempre com acompanhamento veterinário. E aí não adianta nem ser só um técnico em aromaterapia, você vai precisar de um veterinário por trás aí de todo esse tratamento, tá? Cuidar desse problema como um todo. A parte de animais epiléticos, muitas vezes a gente não tem o motivo pelo qual ele se tornou epilético, o motivo pelo qual ele tem as crises, que a gente chama de crises idiopáticas. Vai sempre ter que ter um veterinário caminhando junto com você para tratar desse animal da melhor maneira. Óleos essenciais sempre diluídos, nunca aplicar puro, tá? Isso é uma questão de segurança para você fazer o uso doméstico, uso aí no seu animal de estimação. Então, nunca vai fazer a aplicação de um óleo puro. Até porque nós temos alguns componentes de óleos essenciais que são dermocáusticos, ou seja, que em contato com a pele, eles podem queimar a pele, eles podem ferir. Outros são fotossensíveis e é fácil até a gente lembrar, principalmente os óleos cítricos. Se a gente mexe com um limão, né, um limão fruta e sai no sol, não tem o risco de queimar a pele. Lembra que nesses frutos, nos cítricos, o óleo está ali na casca
Então, o óleo essencial do limão, da bergamota, da laranja, ele tem um potencial de causar queimadura e causar lesão na sua pele também, né? Então, nos pets a gente nunca vai aplicar esses óleos puros diretamente na pele. Mesmo quando a gente faz a diluição, a gente tem que tomar cuidado de usar, por exemplo, à noite, ou usar em momentos que o animal não vai ter contato com o sol para evitar problemas maiores, podem se formar bolhas, enfim, abrasão mesmo na pele. Manter frasco de óleo essencial sempre fechado, guardado em um ambiente sem muito calor, sem muita umidade, de preferência escurinho, para manter a qualidade dos seus óleos essenciais por mais tempo, tá? Então, e longe sempre de animais e crianças pequenas. É curioso mexer com óleo. Se a gente está com uma criança pequena em casa, ou mesmo um pet, que ele gostou daquele óleo, ele precisa daquele óleo por algum motivo, ele pode ingerir acidentalmente esse produto e ele pode sim se intoxicar. Então a gente vai ter que ter uma atenção. Nós estamos lidando com produtos químicos, é uma química natural, mas não deixa de ser química, tá? Então é bem importante você sempre seguir aí essas regras de ouro da aromaterapia animal. Agora, uma parte que todo mundo gosta, que todo mundo quer. Quer aprender a fazer uma chuvinha aromática para usar na sua casa, com seu cão, com seu gato, trazendo bem-estar para ele? A gente vai aprender agora. E na verdade é muito simples. Então você vai precisar de uma embalagem em spray, né? Então eu tenho uma embalagem aqui em spray, de preferência de vidro, se for possível encontrar uma embalagem de vidro, sempre de cor escura, também ela vai ter uma ação melhor. Mas na falta você pode ter uma embalagem transparente, porque a gente está fazendo um uso mais ambiental até do que físico, tá? Então o que você vai precisar? 50 ml de água destilada, 50 ml de álcool de cereais, e aí você pode dosar de 10 a 30 gotas de um óleo essencial da sua preferência ou da preferência do seu pet. Então lembre-se sempre que o animal ele tem que estar receptivo àquele cheiro, né? Então para ele aquele cheiro tem que fazer sentido, tem que trazer uma sensação boa. Então a gente vai escolher sempre um óleo essencial da preferência tanto do pet como do tutor, ou sua, no caso. Como é que a gente vai fazer isso? Então, nesse recipiente sempre limpo, esterilizado, você pode usar álcool 70 também para fazer a limpeza e esterilização do frasco. Você vai misturar o álcool de cereais primeiro e as gotas dos óleos essenciais. Por que isso? Sempre a gente vai misturar com esse veículo com álcool, né? Mesmo para fazer um sprayzinho aromático. Lembra que óleo e água não se misturam? Quando a gente mistura o óleo com o álcool, a gente vai ter uma certa diluição ali dessas moléculas e vai ficar mais fácil de quando a gente misturar isso com água, a gente criar aquelas nanopartículas. Então você vai colocar as gotinhas do seu óleo escolhido no álcool, nos 50 ml de álcool, e depois você vai completar aí com mais 100 ml de água destilada. Colocou dentro do seu frasquinho, vai sempre agitar bem. E aí você já pode abrir e passar na sua casa, passar no seu ambiente. Então você pode passar lá em sofás, em cortinas, na caminha do seu cachorro. E uma coisa muito legal que a gente pode fazer com eles é uma chuvinha aromática. Então você pode, nunca nos olhos, nunca nos ouvidos, mas na região das costas, da coluna do seu animal, você pode aplicar essa chuvinha aromática, sempre agitando bem antes de usar, né, pra gente fazer essas moléculas do óleo essencial se diluírem bem ali na água. E a gente aplica assim por cima do animal e faz um carinho. A gente pode fazer um carinho sentido da cauda para a cabeça, estimulando também toda essa parte de coluna, todas as terminações nervosas que a gente tem aí. Então, se seu animal gostar desse tipo de contato, você pode fazer esse carinho aí no pelo, ao sentido inverso do pelo, e você vai ter o estímulo tanto físico, tátil, né, passando a mão na coluna dele, onde passam muitas terminações nervosas, como olfativo. Então, de novo, é um momento gostoso, é um momento de equilíbrio, um momento de carinho entre o pet e seu tutor. E você pode usar para deixar a sua caminha mais cheirosa, a caminha do seu pet mais cheirosa, usar ali no ambiente em si, criando um clima muito agradável para toda a família. Então, uma receitinha super fácil, super prática, para você colocar em dia, hoje, começar a usar uma terapia aí dentro do seu ambiente, do seu trabalho, da sua casa e com o seu pet. Bom, foi muito legal estar aqui com vocês.
todas as informações, na verdade até um pouquinho mais, você pode achar no nosso e-book gratuito. Então a gente tem dentro do nosso site, né, dentro do nosso Insta também, você tem a possibilidade de pedir para baixar lá esse arquivo e fazer a leitura, se aprofundar mais um pouquinho nesse assunto, porque afinal a aromaterapia é uma coisa que a gente tem que estudar todos os dias. A cada dia que passa, a cada minuto que passa, existem novidades sobre o estudo desses óleos essenciais e como a gente pode trazê-los para a nossa vida e dos nossos pets. E falando nisso, se você gostou desse conteúdo, se você ficou curioso, curiosa e quer aprender um pouco mais do que você pode fazer para dar mais saúde, mais qualidade de vida, mais alegria para o seu animal, a gente tem um convite para você. Então nós temos dentro da Aromaterapet um curso de aromaterapia prática para os animais, resolvendo mais de 70 problemas com somente 5 óleos essenciais. Então você não precisa gastar muito e ter todos os óleos do mundo para resolver aqueles problemas básicos do dia a dia. A gente vai te ensinar as diluições, como preparar, formas de uso, formas de aplicações e mais uma série de informações importantes sobre a aromaterapia animal. Então aqui no final do vídeo você vai achar lá o nosso Insta, @aromaterapet. A gente vai também disponibilizar para você o nosso site www.aromaterapet.com.br, onde você também consegue o nosso e-book e também tem acesso ao nosso blog, todas as informações aí sobre aromaterapia e bem-estar da família. Então, muito obrigada por ficar com a gente até esse minuto, até a terceira aula e a gente se vê.